Todas as vezes que Ele se revelou ao homem, Ele não se revelou parcialmente, mas, querido, Ele se revelava de uma forma intensa. E nós devemos ser seus imitadores, devemos botar intensidade na nossa adoração, na nossa comunhão. Nós vamos aprender um pouco hoje também, nessa noite. Estamos num evento chamado Firmes na Verdade. Quantos estão sendo abençoados? Amém. Aleluia. Cremos, querido, que verdades têm sido lançadas no teu coração nesses dias. Amém. Nessa noite também não vai ser diferente. Creio também que Deus está construindo coisas no nosso coração. Nós estamos tendo os nossos olhos iluminados, aleluia, a cada dia, para nós compreendermos qual é a esperança do nosso chamamento, né? O apóstolo Paulo, ele fala sobre a espessura, né? A profundidade, a largura. Então Deus tem muitas coisas para acrescentar na nossa vida, amém? Então, estávamos aqui ontem, aprendemos um pouco acerca do que é a igreja, né? A parte do congregar. Anderson ministrou, nos ensinou de uma forma bem específica. Nós vamos também tocar um pouco nisso nessa noite. Mas Deus, Ele é um Deus, né, do mais que abundante. Lá em Romanos, no capítulo 11, Ele falou a profundidade da sabedoria, da riqueza, do conhecimento. Então Deus é um Deus profundo. Quanto mais nós buscamos em conhecer ao Senhor, mais Ele tem para deixar ser apresentado. Amém? Porque Ele é um Deus grande, Ele é um Deus, né, de abundância. Então tem muitas coisas. Quando a gente pensa que já conhece alguma coisa do Senhor, Deus tem sempre mais para deixar ser revelado. Amém? A Bíblia diz: invoca-me e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Então Deus só está esperando a nossa atitude, a nossa posição, e você nessa noite está demonstrando isso ao Senhor. E Deus, Ele vai se apresentar de uma forma bem real. Deus, Ele vai te alcançar na tua necessidade. Amém? A Bíblia mostra, né, dá detalhes que a glória de Deus, ela se manifesta onde Deus, ela é revelado. Amém? Então quando chega a revelação de quem Deus é, a glória dele vem junto também. Amém? Então vamos revelar um pouco dessa glória, né, de um mistério que já foi revelado. Paulo, ele diz na carta aos Efésios acerca da igreja, falando do que seria essa igreja. Aprendemos com o professor Manuel, né, que era a junção de dois povos que se tornariam futuramente um. A Bíblia diz lá em Efésios que ele derrubou, né, a barreira da inimizade que existia, e de dois fez um. E ele diz que esse mistério se chamava igreja. Amém? Então nós vamos estar tratando nesse filme, na verdade, como você já sabe, o tema que é eclésia, né? Eu edificarei a minha igreja. Então eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa noite porque Ele quer acrescentar mais coisas na nossa vida. Amém? A Bíblia fala também em Oséias que nós devemos a cada dia conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Então vamos prosseguir em conhecendo um pouco mais do que é esse assunto de eclésia, né, o que é a igreja do Senhor. Então eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 14. Amém? Eu quero que você pegue, né, vamos dar uma adiantada, porque eu creio que Deus vai comunicar coisas no nosso coração nessa noite. Amém? Aleluia. Diga: eu estou participando de algo precioso. Amém? O diabo, ele está com raiva de ter você aqui nessa noite, porque ele sabe que verdades vão ser lançadas, e quando verdade chega, luz chega ao nosso entendimento, ele não pode mais reinar sobre as nossas vidas. Amém? E uma verdade nós vamos ver aqui, que ele recomenda estas coisas, e dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras, que para nada aproveita, é certo, subversão dos ouvintes. Né? E você agora vai lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 15. Aleluia. No verso 14 ele diz: escrevo-te também estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então ele fala sobre um procedimento que nós devemos ter aonde? Na casa de Deus. Existe um proceder. Nós não podemos estar aqui na casa do Senhor de qualquer forma. E Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele vai falar de alguns procedimentos que deveriam existir na igreja do Senhor. Então ele dá ensinamentos sobre como os idosos proceder, os jovens proceder, as viúvas proceder, os bispos, os diáconos. Então ele trata de uma forma específica nessa carta sobre o procedimento das pessoas na igreja de Deus. E nós vamos ver, querido, que ele fala que um desses procedimentos
o qual o povo de Deus deveria despertar, é acerca de proceder a cada dia na verdade. Porque no capítulo 4 ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E ele diz: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então eles falam que uns têm se afastado ou têm apostatado da fé, porque eles estavam dando ouvido a um ensinamento, mas que não era um ensinamento puro, era ensino de demônios. E o que é que o diabo está se esforçando para ensinar? Muito, né, aí fora ou até também dentro da igreja. Que o congregar é o errado, que você pode estar só, que você pode fluir ou ser igreja sozinho. Mas isso não é uma verdade. Amém? Então, Paulo ele falou de um proceder na verdade na casa de Deus. O próprio Jesus, quando ele andou aqui em terra, ele andou firmado nas verdades. Ele era a própria verdade, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus ele andou aqui para ser modelo para a igreja. Se nós formos ver como a igreja ela deve andar aqui na terra, ou como ela deve se comportar, nós devemos olhar para a vida de Jesus. Amém? Ele andou baseado ou fundamentado na verdade. E é isso que a igreja ela deve estar fundamentada, ela deve estar fundamentada na verdade. Lá em Atos 9:31, a Bíblia diz: porque a igreja estava fundamentada na verdade, havia paz. Mas não só havia paz, existia também edificação. E a Bíblia diz que eles cresciam no temor do Senhor, pelo auxílio do Espírito Santo, Deus promovia o crescimento. Então isso mostra, querido, que a igreja ela deve estar fundamentada numa verdade. Mas o diabo sempre vai querer trazer mentiras, vai querer trazer ensinamentos falsos para as nossas vidas. Mas nós devemos estar atentos, é por isso que o autor, aos Hebreus, lá no capítulo 2, verso 1, ele diz: portanto, é necessário que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E ele vai dizer o propósito de nós estarmos mais apegados a essas verdades. É porque ele quer que nós não venhamos a nos desviar. Desviar não faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Mas o projeto de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos estar firmados. Firmados em quê? Diga, na verdade. Amém? Por quê? Porque a Bíblia diz, querido, que haveria um tempo em que muitos não suportariam a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. E ele diz: entregando-se às fábulas. Mas ele diz: tu, porém, seja sóbrio, seja diligente. Existe uma exortação do Senhor para as nossas vidas, querido, que nós devemos empregar diligência. Nós devemos ser sóbrios, nós devemos ser diligentes com o quê? Com as verdades que nós já ouvimos. Para quê? Para que dela nós não venhamos a nos desviar. Amém? Então existe um propósito da igreja. E esse propósito, querido, nós vamos conhecer nessa noite. Amém? E um desses propósitos, querido, é que nós devemos estar fundamentados na verdade. Lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 25, como o Anderson ensinou muito bem ontem, ele fala sobre o congregar. E aprendemos ontem que o congregar não é uma opção. Deus não deixou uma opção, não é algo opcional, mas é um mandamento para a igreja do Senhor. Ele diz: portanto, não deixeis de congregar, como é o costume de muitos. Essa palavra congregar, como ele ensinou ontem, quer dizer episunagogue. E na semântica dessa palavra, querida, é a junção de duas palavras, epi e sunagogue. Epi quer dizer a questão de algo super, de algo intenso. E sunagogue quer dizer sinagoga no nosso português. Mas nesse verbo aqui ele está sinagogar, que dá a ideia do congregar. Ou seja, você tem um desejo intenso por congregar ou se reunir. Então Deus ele fala dessa intensidade que nós devemos ter. E foi dito aqui, querido, que nós devemos ter essa consciência de que o congregar não é uma opção, não é algo condicional à igreja, aos filhos de Deus, mas é algo como um mandamento.
É uma ordenança do Senhor para as nossas vidas. Ele diz: não vos deixeis de congregar. Então diga: congregar é uma bênção. E nós devemos estar firmados nessa verdade. Por quê? Porque vai vir dias, vai vir tempos, né, que eles não suportarão a sã doutrina ou a verdade do Evangelho. Amém? Existe uma verdade, querido, e é nessa verdade que eu quero que você se empenhe nessa noite em estar firmado nela. Por quê? Porque, querido, vão vir mestres, né? Para alguns, isso dá coceira no ouvido. E é como o Anderson ensinou ontem. Vai ter pessoas que não querem congregar porque elas só querem ouvir o que elas querem. Então é fácil ir no YouTube, acessar uma ministração lá e ver o que elas querem receber. Mas é aqui na igreja, querido, que você vai receber aquilo que você precisa. É aqui na igreja, querido, que você vai ser edificado. Amém? Aleluia. Eu vou pegar o de mão mesmo, viu? Aleluia. Abre comigo lá em Provérbios, no capítulo 10, verso 9. Aleluia. Você abriu em Provérbios 10, capítulo 10, verso 9. O que é que ele diz aí? Aleluia. Provérbios 10, verso 9. Ele diz: quem anda na verdade, anda seguro. Amém? Então a verdade, ela vai trazer um resultado de segurança para as nossas vidas. Mas o diabo, ele vai vir com falsidades. O diabo, ele vai vir com meias verdades. Desde o início, querido, ele trabalha afinco para querer que o homem ande só. Porque ele sabe, querido, se o homem andar só, ele vai se levantar contra a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria diz que não é bom que o homem esteja só. E quando Deus expressou isso, querido, ele não só estava falando acerca do relacionamento conjugal, mas ele estava falando de algo fraterno. Amém? De um relacionamento entre amigos, do relacionamento entre o povo de Deus, entre a igreja. E o diabo, ele diz: rapaz, é melhor você estar só. Você consegue fazer isso só. Para que ir para a igreja você está tão cansado? E isso é se levantar contra a verdadeira sabedoria. Porque a sabedoria diz que nós não podemos deixar de congregar. E se você andar nessa verdade, querido, você vai andar em segurança. Eu contei esse exemplo aqui outro dia. Perguntaram a um rapaz que trabalhava numa casa de câmbio, né? E o que é essa casa de câmbio? É um estabelecimento que é feito para as pessoas trocarem a moeda local por uma estrangeira. E perguntaram a ele o que é que ele fazia para ele não receber uma nota falsa. Perguntaram: você estuda as falsas? Você se especializa nas falsas? E ele disse: não, pelo contrário, eu me especializo, eu me dedico nas verdadeiras. Porque se eu conhecer bem a verdadeira, a falsa não vai me enganar. É por isso que Paulo diz: veja como você está procedendo, fique firmado na verdade, porque se a verdade estiver firmada em você, aquilo que é falso não vai lhe enganar. Aleluia. Porque o Espírito, ele expressa que nos últimos dias muitos apostatarão por darem ouvido aos ensinamentos de demônio. E esses ensinamentos, querido, vai trazer falsidade. Mas se você estiver firmado na verdade, você não vai perecer. Amém? Jesus, ele caminhou em terra, querido, pregando a verdade, ensinando a verdade. E nós devemos ter Jesus como exemplo para a nossa vida. E a Bíblia mostra, querido, em vários capítulos, quando Jesus andou aqui em terra, que era costume de Jesus tanto orar, como também ir para a sinagoga. Então, se chegar para você que não precisa congregar, que você é igreja individual, não aceite isso. Porque igreja, querida, é o projeto de Deus. E eu fico entusiasmado com esse projeto. Eu amo esse projeto chamado igreja.
É aqui, querido, que nós somos animados, é aqui que nós somos levantados, é aqui que nós somos corrigidos, é aqui, querido, que os nossos sonhos tornam-se realidade. Porque vamos entender que um dos propósitos da igreja é trazer edificação. Amém? Mas, querido, precisamos estar bem firmados, precisamos estar com essas verdades bem firmadas no nosso coração. Para quê? Para que delas nós não venhamos a nos desviar. Amém? Aleluia. Então abre comigo lá em Mateus, no capítulo 16. Aleluia. Diga, eu não vou andar em falsidade. Aleluia. Sabe, querido, muita gente diz que igreja é projeto de homens. Mas não é projeto de homens. Chegaram para Gamaliel e disseram, rapaz, a gente tem que parar com esse povo, que eles estão se multiplicando, estão pregando a Jesus, o Cristo. Né? A gente tem que fazer algo para que isso pare. Mas interessante que Gamaliel, o que foi o instrutor de Saulo de Tarso, ou Paulo, disse uma verdade interessante. Ele disse, olha, se isso não for de Deus, isso não vai durar muito. Mas se isso for de Deus, não tem como a gente impedir. E sabe, querido, igreja existe até hoje. Então isso mostra que igreja não é projeto de homens, é projeto de Deus. A igreja nasceu no coração de Deus. E sabe, querido, se fosse projeto de homens, o próprio Jesus, quando ele repreendeu, ele endereçou carta às igrejas, foram no mínimo 7 lá em Apocalipse, ele tinha mandado fechar. Você concorda comigo? Se a igreja não fosse algo de Deus, Jesus tinha dito, olha, eu digo ao anjo da igreja, feche porque você está andando, né, num princípio errado, isso não é de Deus. Mas ele não falou isso, ele trouxe instruções para aquelas igrejas. Ele chega a comparar as igrejas como um candeeiro. E como era feito o candeeiro do tabernáculo? Era feito de ouro. Isso mostra, querido, que a igreja é algo de valor. E o candeeiro serve para quê? Para iluminar, trazer brilho. E a igreja está aqui nessa terra, querido, para trazer luz ao mundo. Então, a igreja, nós vemos que não é projeto de homens. A igreja é instituição de homens. Foi homens que abriram a igreja. Deixa eu te dizer, querido, a igreja ela não se abre, ela nasce. O que se abre é empresa, é comércio, mas igreja, querida, ela nasce. Vamos descobrir que a igreja, querida, é um organismo vivo. Aonde aqueles que estão inseridos, querido, não fica do mesmo jeito, mas vai crescer. Porque é esse o propósito da igreja. Lá em Mateus 16, creio que você já abriu lá. Aleluia, é o tema desse evento, o firme na verdade. Mateus no capítulo 16, verso 28, 18, perdão. Vamos ler do 15, tá? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz, sobre esta pedra, ele diz, então afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então aí vai mostrar para a gente qual é o propósito da igreja. Amém? Deixa eu te dizer algo, querido. Tudo só veio a existir por causa de um propósito. Antes de alguma coisa existir, existia primeiro o propósito. Amém? Antes da igreja existir, já existia um propósito para ela existir. Você está me entendendo? Então, o propósito, ela tem essa capacidade, tem esse potencial de gerar coisas. Você só existe, querido, porque existia já um propósito para a sua vida. Amém? Vemos isso quando Deus falou acerca de Jeremias. Ele diz, olha, eu já te conhecia desde o ventre da tua mãe. E eu já determinei um propósito para você. Você vai ser profeta entre as nações. Então Jeremias veio a existir por causa de um propósito. Foi do mesmo jeito com Sansão. O anjo apareceu para Manoá e disse, olha,
tua esposa é estéril, mas ela vai gerar um filho. Ele será nazireu, ele será consagrado a Deus. E o propósito para o qual ele vai existir é porque ele vai libertar o meu povo. Ou seja, Sansão existiu porque existia um propósito. Foi assim com João Batista. O anjo se apresentou ao pai dele, creio que era Zacarias, se não me falha a memória, e disse: olha, tua esposa ela vai gerar um filho, e ele será a voz que vai clamar no deserto. Ele vai preparar o caminho para o Senhor. Ou seja, João Batista veio a existir porque existia um propósito. Foi assim com Jesus Cristo também, querido. Quando o anjo se apresentou a Maria, ele disse: olha, o que vai nascer de ti vai salvar o mundo. Aleluia. Então Jesus nasceu, querido, para cumprir o propósito, que foi salvar o mundo. Amém? Então diga: tudo veio a existir por causa do propósito. Amém? Diga: eu existo por causa de um propósito. A igreja, ela existe por causa de um propósito. Amém? E qual é o propósito? Nós vamos ver aqui, que é edificação. Eu edificarei a minha igreja. Sabe, querido, estudiosos, eles mostram, né, ou eles nos ensinam, né, na homilética também, acerca de uma lei chamada a lei da primeira menção. Quando uma palavra ela é mencionada pela primeira vez, ou quando uma expressão ela é falada, ou ela é dita. Isso mostra, querido, né, se nós formos ver nessa lei da primeira menção, as características e os fundamentos dessa palavra, ou dessa expressão, quando ela foi mencionada. Ela dá um norte para a gente. E nós vemos, querido, que quando essa palavra ela saiu da boca de Jesus, ela foi mencionada pela primeira vez, o nome igreja. E, queridos, mostra qual é o propósito desse nome igreja. É que seria um lugar de edificação. Do mesmo jeito que essa palavra edificação, querida, ela foi mencionada a primeira vez, lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 22, quando Deus tirou do homem, a Bíblia fala que Deus botou o homem para dormir, tirou a costela dele, e dessa costela formou a mulher. Essa palavra formou no hebraico quer dizer banar, que dá a ideia de edificar, ou seja, Deus edificou uma mulher para o homem. Essa mulher simbolizava a noiva de Cristo, que é a igreja. A Bíblia mostra que ele pegou aquela mulher, aquela noiva, e apresentou ao homem. É isso, querido, que Deus está fazendo nesses últimos dias. Ele está preparando uma igreja, ele está edificando a noiva de Cristo. Para quê? Para apresentar a ele uma noiva sem mancha, sem mácula, querido. Então, querido, nós devemos atentar para as expressões quando ela é dita pela primeira vez. Por quê? Porque isso vai fundamentar aquela palavra ou aquela expressão dita. Então vemos aqui, querido, que Jesus ele mencionou a primeira vez a igreja, foi nesse versículo: eu edificarei a minha igreja. E mostra, querido, que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas mostra que é um lugar de edificação, de pessoas que querem crescer em Deus. E eu te pergunto: você está crescendo em Deus na sua igreja? Aleluia. A Bíblia diz: os plantados pelo Senhor florescerão na casa de Deus. Agora, querido, uma flor ou uma planta, ela só floresce se estiver plantada. Então isso mostra para mim, querido, que você deve ter a sua vida plantada na igreja que Deus colocou no seu coração para estar. Ah, pastor, mas como é que eu sei qual é a igreja que Deus me plantou? E em Isaías, no capítulo 55, verso 11, diz: com alegria vocês vão sair, e pela paz vocês serão guiados. Então a alegria e a paz é o que vai indicar o lugar que Deus te plantou. E é nesse lugar que Ele quer que você floresça e dê frutos. Amém? Então todas as vezes, querido, que nós vemos a palavra edificação, ela vai estar acompanhada, podemos dizer assim, do nome igreja. Mostra, né, eu fui pesquisar, e essa palavra edificação no Velho Testamento, ela aparece no mínimo 370 vezes. No Novo Testamento ela aparece mais do que 70. Mas todas as vezes no Novo Testamento, desses 70 que ela aparece conjugado com o nome igreja. Por quê? Porque vai mostrar que realmente a igreja é um lugar para edificação. Abre comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 14.
Aleluia. Devemos atentar, querido, para as palavras. Amém? Porque isso vai trazer conhecimento para nós. Nós não podemos ler a Bíblia de qualquer jeito. Então essa lei da primeira menção é verdade, amém? Nós vemos isso quando Jesus expressou, olha Pedro, tenha fé em Deus. Foi a primeira vez que essa expressão saiu da boca de Jesus. E ele mostra como é que seria essa fé em Deus, ou essa fé do tipo de Deus, que creria com o coração, né? Ia confessar com a boca, não duvidando na mente, ia se fazer como ele falou, ou iria acontecer como ele falou. Amém? Então nós devemos atentar para essas coisas. Por quê? Porque isso vai trazer luz e entendimento para as nossas vidas. Todas as vezes, querido, que Deus ele lança a palavra dele, é para salvar as nossas vidas. A Bíblia diz, ele enviou a sua palavra e nos salvou daquilo que era mortal. E sabe, querido, a ignorância é algo mortal nas nossas vidas. O pastor, ele costuma dizer, né, do mesmo jeito que o conhecimento vai requerer de nós um custo, um preço, do mesmo jeito vai ser a ignorância. E esse preço pode ser muito maior do que o preço do conhecimento. E o diabo quer prender a gente nessa ignorância. Ele não quer que a luz do Evangelho resplandeça na nossa vida. Por quê? Porque se nós andarmos pela falta do conhecimento, nós vamos andar tropeçando, nós vamos andar errantes no nosso caminho. Mas a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, aleluia, para trazer crescimento a muitos. Amém? Então, querido, lá em 1 Coríntios 14, verso 4 diz, o que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. E quem somos nós? Diga, a igreja. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então nós vemos aqui, querido, dois tipos de igreja, uma individual e uma coletiva. Então nós não tiramos a verdade que nós somos igreja. E, querido, como nós somos igreja, o nosso propósito também é de edificação, é de nós estarmos sendo edificados a cada dia. Deus, ele deseja o nosso crescimento. Amém? Deus não quer que a gente sempre fique com o leite genuíno, mas ele quer nos dar alimento sólido. A Bíblia diz, olha, vocês já deviam ser mestres, atentando ao tempo decorrido, mas é necessário, ou seja, mais uma vez que eu vos ensine os princípios elementares da doutrina de Cristo. Isso aqui, ele não estava alegre quando estava falando isso. Isso aqui é uma exortação, é uma correção. Ele diz, atente, né, para o tempo decorrido. Seja mestre, você já tem conhecimento, conhecimento tem sido dado a vocês. Mas o que é que vocês têm feito com esse conhecimento? Sabe, querido, esse conhecimento fala de algo que você prova, não só do saber. Eu podia te dizer aqui como é tomar banho no Rio São Francisco. Rapaz, é algo gelado, né? Mesmo quente, a água ela fica fria, gelada, mas é algo prazeroso, é algo bom. Eu podia te ensinar, e você ia ter a informação, mas melhor ainda, querido, é você ir lá e provar. É esse conhecimento que ele está falando, de uma prova. A Bíblia diz, provar e ver também que o Senhor é bom. Tem muita gente que conhece a bondade de Deus, mas também não tem provado. Amém? Então vamos ver, querido, que sempre que essa palavra edificação, ela aparece no Novo Testamento, ela vai vir acompanhada do nome igreja. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 5, você só adianta um pouco, ele diz, e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que fala em línguas. Esse maior é porque ele tem prioridade. Por quê? A não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Amém? Diga, igreja é um lugar de edificação. No versículo 12 diz, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. A palavra diz que ela, falada, né, por boca de 2 ou mais testemunhas, toda palavra ela é confirmada. Então nós estamos vendo aqui, querido, que todas as vezes que aparece a palavra edificação, ela vem acompanhada do propósito, que é a igreja. Amém? Todas as vezes que aparece o nome igreja, ela vai vir acompanhada da edificação, melhor dizendo, que é o propósito da igreja. Amém? No versículo 26 diz, portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem salmos,
outro a palavra de instrução, né? Um revelação, palavras em línguas e outra interpretação. E ele diz, tudo isso seja feito para edificação da igreja. Amém? Então diga, um dos propósitos da igreja, vamos lá, diga, um dos propósitos da igreja é promover a edificação para a minha vida. Amém? Então, quando Jesus expressou, querido, que ele edificaria a igreja dele sobre aquela revelação que Pedro tinha, que ele era o Cristo, isso, querido, realmente acontece nos dias de hoje. Isso traz edificação para as nossas vidas. Quantas vezes nós vemos pessoas chegando aqui arrasadas, tristes, desmotivadas, e recebem uma palavra de sabedoria, uma palavra de ânimo, uma palavra de conhecimento e saem daqui fortalecido? Quantos já saíram aqui fortalecidos quando vieram congregar? Receberam uma palavra do Senhor? Amém? Então isso mostra realmente que essa edificação é para os dias de hoje. E é por isso, querido, que o autor nos exorta a gente não deixar de congregar. Porque aqui, querido, é o nosso lugar de edificação, é o nosso lugar de crescimento. Não existe igreja perfeita. Existe igreja de pessoas que querem crescer em Deus. O pastor, ele costuma dizer, olha, se você encontrar uma igreja perfeita, nem entre nela, para você não estragar tudo. Amém? E também não existem homens perfeitos. Já imaginou se o pastor fosse perfeito? A gente não estaria gabaritado para estar ao lado dele. Mas, querido, não é porque é perfeito que nós vamos destratar, porque nós reconhecemos a unção que opera sobre. E se nós honramos essa unção, nós seremos abençoados por ela. Se você recebe um profeta, ou honra um profeta no caráter do profeta, você receberá o galardão do profeta. Amém? Aleluia. Então mostra a igreja como um lugar de edificação. Mas Jesus diz, Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que te revelou essas coisas. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Deixa eu te dizer, querido, aqui também é um lugar de revelação. A igreja é o lugar onde coisas serão reveladas para a tua vida. Porque o próprio Jesus disse, Pedro, Simão Barjonas, eu também te digo que tu és Pedro. É aqui que você vai conhecer o propósito da sua vida, é aqui que você vai conhecer o propósito da tua existência. É na igreja do Senhor, é estando conectado, que isso vai vir para a tua vida, esse conhecimento. Porque Deus não quer deixar ninguém, querido, sem saber de nada. Deus quer que você conheça. Né? O pastor, ele sempre costuma dizer que há duas alegrias para o homem. Uma quando ele nasce e a outra quando ele descobre para que nasceu. E o lugar para você descobrir para que você nasceu, querido, se chama igreja. Porque é aqui que você vai receber revelações da parte do Senhor. Amém? E Pedro tinha revelado quem Jesus era. Ele disse, o Senhor é o Cristo. E esse o Cristo quer dizer, é o ungido de Deus, a autoridade de Deus, o enviado de Deus para esse lugar. Ele estava reconhecendo quem era Jesus. Era a autoridade de Deus, o ungido, o Messias, o enviado. Aquele que viria implantar o governo de Deus aqui nessa terra. Porque lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Deus eterno, príncipe da paz, pai da eternidade. E ele diz que o propósito disso tudo é para que o reino dele se estenda sobre essa terra. Amém? E Isaías era conhecido como um profeta messiânico, foi ele que mais profetizou acerca da vinda do Messias. Sobre a vinda de Jesus. E qual era o propósito da vinda de Jesus nesse lugar? Era estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. E sempre vamos ver, querido, Jesus andando, né, nesse ambiente profético, porque sempre em Mateus mostra, ele andou ou ele fez isso para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Amém? Então, querido, ele andava firmado na verdade. Então existia um propósito da igreja existir, que era também trazer o reino de Deus para essa terra. Podemos destacar no mínimo 4 propósitos, querido, para a igreja do Senhor aqui nessa terra. Um dos propósitos se chama estabelecer os céus, ou o reino dos céus, aqui na terra. Sempre foi o plano original de Deus. O plano original de Deus nunca foi levar a terra para os céus, mas foi trazer os céus para a terra. O outro propósito da igreja é promover a edificação. O outro propósito da igreja também é alcançar os perdidos.
Porque o próprio Jesus, que é a pedra angular, como ele disse, sobre essa pedra, que pedra era essa? Diga, a pedra era Cristo. Nós aprendemos ontem, né, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, diz que todos beberam de uma pedra, que os seguiam, e essa pedra era Cristo. Paulo, ele diz lá em Efésios sobre uma pedra angular, né, e ele diz, cada um veja, pois, como edifica, sobre essa pedra, sobre esse fundamento. Olha aí a palavra edificação, né, juntamente com a igreja. Amém? Então existia uma pedra que a igreja seria fundamentada, que era sobre a revelação de quem Cristo é. E quem é Cristo? O ungido, o enviado de Deus, aquele que ia estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. E sabe, querido, nós vemos por meio da história vários impérios, né? A forma que vários impérios eles se comportavam para ter sua expansão de reino, né? Vemos o império do Egito, a forma de expansão de reino que ele tinha era a forma era sobre cativeiro. Eles iam lá, destruíam o rei e pegavam aquele povo cativo para o seu reinado. Do mesmo, quantos lembram aqui que Israel quantas vezes foi levado cativo pelos exércitos inimigos, quando eles eram vencidos? Ou seja, a forma de alguns impérios funcionarem ou terem a filosofia de extensão de reino era sobre cativeiro, eram trazer as pessoas cativas. E é dessa mesma forma ainda que o diabo opera, trazendo pessoas cativas para o reino dele. Mas a forma que Jesus operou ou nos trouxe a filosofia de extensão de reino era de libertação, de colonização. Amém? E isso mostra o Império Romano, ele atuou nessa filosofia de extensão de reino, nessa filosofia de colonização. E como é que funcionava essa colonização? O rei, né, vinha junto com os seus soldados de guerra, com a sua equipe, com o seu exército, e ele ia para um território que ele queria conquistar. E ele destruía o rei, e quando era destruído aquele rei, o que é que ele fazia com aquele povo? Eles mantinham ele lá, eles não traziam cativos para o seu reinado, como faziam os outros impérios. Mas ele deixava lá, o rei voltava para o seu território, mas quando ele voltava para o seu território, ele levantava alguém com autoridade e enviava para aquele lugar. Mas essa pessoa que era levantada com autoridade, ela não ia só. Ela iria, no mínimo, com 300 pessoas, né, que era para implantar o sistema do reino que ele tinha naquele lugar. Isso se chama colonização. E o Império de Roma agia assim, ele atuava assim, nessa filosofia de extensão de reino. Era uma filosofia de extensão de reino chamada colonização, onde as pessoas eram colonizadas. E como é que começa uma colonização? É pegando a cultura daquele reino e implantando naquele território conquistado. Então, quando Jesus ele mencionou a palavra igreja, que no original quer dizer eclésia, que quer dizer para fora, e eclésia, um grupo de pessoas chamados, essa expressão já existia. Mas ela veio sair da boca de Jesus naquele contexto, a primeira vez. E ele estava falando sobre a igreja. Mas essa eclésia, ela já existia, que era dada ao nome daqueles 300 que eram levantados junto com aquele governador para ir para fora colonizar aquele novo território. Amém? E quem eram esses 300? A igreja. Eram chamados de eclésia. Um povo escolhido para colonizar ou trazer a cultura daquele reino para aquele novo território. E é por isso que nós estamos aqui, querido, para trazer a cultura dos céus para a terra. Como Manuel Dias falou ontem, a igreja está aqui para conectar os céus com a terra. Aleluia. E quem é esse governador? O Espírito Santo da verdade. Jesus disse, é necessário, convém que eu vá. Porque se eu não voltar, se eu não for, não tem como enviar ele. E se ele não vir, não vai existir esses 300 que é a igreja. E sabe, querido, uma cultura de colonização, ela começa, né, com alguns métodos específicos. E a primeira coisa que quando aquele grupo chega naquele novo território, a primeira coisa que eles começam a ensinar é a língua deles. E quantos sabem que quando aqueles que ficaram lá em Jerusalém esperando, né, serem revestidos de poder, quando eles foram revestidos, o que é que eles passaram a falar? Em novas línguas. Amém? Isso é a cultura de colonização. É esse o propósito da igreja também. É trazer a cultura dos céus para a terra. É por isso que a igreja existe.
para trazer a cultura do reino de Deus para cá, para esse lugar. E deixa eu te dizer, lá no reino de Deus não tem falta. É por isso que a igreja tem que implantar, rapaz, você não pode mais viver com falta, porque o reino no qual você faz parte, não existe escassez. É por isso que nós estamos aqui dizendo que você já foi sarado pelas pisaduras de Cristo. Por quê? Porque no reino dos céus não há doença. E isso tem que ser implantado aqui. É por isso que a igreja está, para promover essa edificação. Aleluia. Quando Jesus diz, Pedro, eu dar-te-ei as chaves do céu, o que você ligar na terra será ligado no céu. Ele estava dizendo que a igreja era essa chave. Aonde a igreja iria ligar, ia trazer a cultura do reino dos céus para cá, para esse lugar. O que determinar o que tem nos céus, vai acontecer aqui. Não foi assim que Jesus ensinou? Jesus disse, olha, quando vocês forem orar, orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Né? E ele diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Deixa eu te dizer, querido, João Batista anunciou sobre esse reino. Jesus manifestou ele, mas a igreja está aqui, nesses últimos dias, para implantar esse reino. Amém? Eu te pergunto, no reino dos céus, há doença? Então nós devemos implantar essa cultura nesse território. Aleluia. Aleluia. Diga, igreja é um projeto de Deus. É algo valioso, é algo poderoso, querido. Amém? Nós temos essas chaves, que tudo que nós ligarmos será feito. Amém? Deus deu essas chaves para a igreja. A igreja, melhor dizendo, é essa chave, é onde vai ligar os céus à terra. Amém? Então podemos também ver, querido, né, pela palavra, que outros propósitos da igreja é alcançar os perdidos. Quando ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, isso também não foi um conselho, isso foi uma ordenança, isso chama-se a grande comissão. Então nós devemos ter que ir, querido, alcançar os perdidos. Amém? Um autor, que eu esqueci o nome agora, diz, olha, Deus não falou com os pecadores para vir para a igreja, mas falou com a igreja para ir até os pecadores. Então nós devemos fazer isso. Nós devemos implantar a cultura dos céus aqui na terra. Devemos ir buscar os pecadores, porque foi Cristo que falou, a pedra fundamental da igreja, diz, vão, alcance, evangelize, pregue as boas novas. Mas ele falou também para essas pessoas que fossem alcançadas, serem edificadas. Esse é um dos propósitos da igreja. Mas também, querido, essas pessoas que foram edificadas, nós devemos também encaminhar elas no seu chamado. É esse outro propósito da igreja, encaminhar pessoas no seu chamado. E como é que isso acontece? Quando aquelas pessoas que estão sendo edificadas, elas têm essa consciência do chamado do Senhor nas suas vidas. Paulo, ele foi alguém alcançado pelo Senhor. E quando ele foi alcançado, ele buscou logo, né, se juntar à igreja, para quê? Para que houvesse uma edificação na vida dele. Ele procurou se juntar com aqueles que já estavam na igreja, porque ele sabia, eu preciso conhecer mais, eu preciso me edificar, para quê? Para cumprir o propósito para o qual Deus estabeleceu na minha vida. E esse tempo de edificação se chama serviço. Devemos servir ao Senhor com os nossos dons e talentos, com aquilo que Ele promoveu nas nossas vidas. Existem dons dados por Deus para você. E é por isso que Ele diz lá em Romanos, no zelo não sejais remissos, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E onde é o melhor lugar para servir ao Senhor, senão a igreja? Sabe por que tem muita gente angustiada, muita gente triste? Porque vai ver, não está servindo ao Senhor. Mas se você quer ver uma pessoa fervorosa, pode ter certeza, ela serve ao Senhor com intensidade. Ela não está sendo remissa. Amém? O que é o ao contrário de zelo? Apatia. Tem muita gente na igreja de Deus apática, esperando Deus fazer, aonde Deus já fez tudo por nós. A Bíblia diz que Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade.
É por isso que Paulo exorta, olha, há um proceder na casa de Deus. Vejam como vocês estão procedendo na casa do Senhor. E sabe que Deus não chamou ninguém para ficar parado. Porque a Bíblia diz, o que requer do dispenseiro de Deus é que eles sejam encontrados fiéis. Existe um lugar onde Deus deve nos encontrar, e esse lugar se chama fidelidade. Os dons, querido, vêm de Deus para as nossas vidas. Mas a fidelidade deve partir de nós para Ele. E ser fiel a Deus é você multiplicar aquilo que Ele já te deu. E como é que eu multiplico o dom e o talento que Deus me deu? Servindo ao Senhor na igreja local. É aqui que você vai ser edificado, querido. É aqui onde você vai ser corrigido, é aqui onde você vai crescer. Quando você se envolve com as coisas do Senhor, querido, Deus ele se envolve com as suas. Quando você promove a igreja de Deus, Deus começa a promover a tua vida. O pastor Júnior disse algo interessante, diz, olha, quando nós promovemos o crescimento da igreja, com os nossos dons e nossos talentos, quando a igreja cresce, ela começa a promover os seus dons e seus talentos. Sabe, querido, eu comecei aqui nesse lugar servindo na igreja local. Eu servia, o tempo que eu tinha de folga, eu corria para a igreja. Começava a servir, me expor, às vezes não era nem algo que eu queria fazer. Mas, querido, não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você está se tornando com o que você está fazendo. É aqui na igreja local onde os teus sentimentos serão tratados. É aqui onde o teu sangue será afinado. Amém? Porque você às vezes vai escutar verdades que você não queria ouvir. Sabe, querido, se aquilo que nós gostamos de ouvir salvasse a nossa vida, chiclete com banana tinha salvado a minha. Porque eu gostava de ouvir chiclete com banana. Mas são aqui nesse lugar que você vai ouvir verdades preciosas. É aqui onde você vai estar exposta à unção de Deus, à correção de Deus, ao propósito de Deus na tua vida. Sabe por que tem muita gente frustrada? Porque não está atentando para o tempo de preparação ou de edificação na sua vida. Porque um desejo sem preparação vai gerar frustração. Porque tem muitos missionários frustrados? Porque queimaram a etapa. Sabe, querido, entre o chamamento e a separação, existe um tempo chamado preparação. Existe um tempo chamado edificação. E esse tempo tem que ser aproveitado na igreja local. Promova, querido, a igreja local, servindo. Sirva, promova o propósito da igreja, que é trazer a cultura do céu para a terra, edificação, buscar os perdidos e encaminhar pessoas no seu chamado. Aleluia. Aleluia. Eu não tive perca por servir ao Senhor aqui na igreja local. Mas eu só tive acréscimo. É aqui onde Deus está promovendo os meus sonhos. Por quê? Porque eu estou promovendo sonhos de pessoas nesse lugar. Aleluia. Honrando a unção de Deus, a visão de Deus nesse lugar. Querido, seja fiel onde Deus lhe plantou. Quando Deus veio procurar Adão, Adão já não estava naquele lugar que Deus tinha plantado ele. E o que foi que ele viu? Ele viu infidelidade. A recompensa das nossas vidas está em Deus nos encontrar onde Ele nos plantou. Amém? Existe um lugar que Deus recompensa, e esse lugar é fidelidade. E eu te pergunto, qual foi a igreja que Deus te plantou? Seja fiel lá, deixa Deus te encontrar lá. Mas não deixa Deus te encontrar sem fazer nada. Amém? Deixa Deus te encontrar, você multiplicando os dons e talentos. Porque a multiplicação, a fidelidade está na multiplicação. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém? Aleluia. Diga, igreja é um lugar para edificação. A Bíblia diz, honra ao Senhor com os teus bens. Como é que eu honro ao Senhor com o meu bem? Qual é o bem maior que nós temos? A nossa vida. Então honra ao Senhor com a tua vida, querido. Amém? E onde é que eu honro o Senhor? Como é que eu honro ao Senhor? Honrando aquilo que Ele honra. E deixa eu te dizer, Deus honra a igreja. Aleluia, Deus honra a igreja. Honre, querido. E o que é honrar? É você reconhecer, é você valorizar. Valorize a igreja que você está plantado. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Não dê ouvidos, querido, a ensinamentos de demônios.
mas fique firmado na verdade, porque são essas verdades que vão salvar a tua vida. Aleluia. Fique firmado na verdade. Não deixe de congregar. Não se separe. Não fique só. Uma ovelha fora do pastoreio, do pasto, ou lá da manada, ela torna-se uma comida, uma refeição. Você não foi chamado para estar só, mas você foi chamado para viver em conjunto. Amém? Aleluia. Você ama ao Senhor? Aleluia. Então vamos, querido, atrair os céus para a terra também nesse lugar. Vamos implantar a cultura do reino aqui na terra. Esse é um dos propósitos da igreja: implantar os céus na terra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Levante as suas mãos. Ame ao Senhor nesse momento. Agradeça a Deus pela igreja que Ele te plantou. Agradeça, querido, pelo propósito, a liberdade que você tem de cultuar ao Senhor. Muitos não têm essa liberdade, mas você tem essa liberdade. Aleluia. Então reconheça esse favor do Senhor sobre as suas vidas, de poder congregar, de poder ser igreja, de poder desfrutar desse ambiente. Aleluia. De poder ajudar o propósito da igreja do Senhor na terra. Aleluia.